Olá pessoal, essa é a nossa aula de fresamento CNC, aula 1, tema B. Vamos falar sobre as etapas da usinagem com tecnologia CNC. Antes de começar, assim, todo mundo comenta, CNC é muito bom, muito rápido, muito exato, é mágico, mas existe uma série de etapas que têm que ser seguidas para a gente conseguir chegar na peça final. Então não é uma coisa rápida chegar na primeira peça. Às vezes, dependendo do sistema, é até mais lento que o modo manual. Vamos conhecer as etapas. A primeira é o recebimento do desenho da peça que vai ser executada. O desenho tem que ser analisado, tem que ser interpretado, compreendido. Muitas vezes tem detalhes dos desenhos que não estão graficamente representados, estão em notas, por exemplo, chanfros ou raio de concordância. Então você tem que conhecer bastante o desenho para saber exatamente o que vai ser programado. Tem uma imagem aqui de um desenho em papel, cheio de vistas, mostrando uma peça relativamente complexa. Então você tem que pegar uma peça como essa e analisar os detalhes. Não é trivial. Aí no zoom, no deslocamento, a gente vê que realmente tem muitas informações nos desenhos. Olha aí embaixo da imagem escrito ângulos de saída não especificados, máximo 1 grau. Ou seja, tem coisas que não estão desenhadas, estão informadas. Então, isso tanto na usinagem convencional quanto na usinagem CNC, analisar o desenho é fundamental. O ideal é você receber o desenho em CAD. Se isso não acontece, você tem que desenhar. Porque dependendo da complexidade da peça, você não vai conseguir, através do desenho, as cotas necessárias. E muitas vezes essas cotas estão implícitas. Calcular a coordenada é bastante difícil. Além disso, na hora de fazer esse desenho, você já define o local que a gente chama de referência, que é o tal do zero peça. É a origem do sistema de coordenadas que você quer trabalhar. Por exemplo, aquele desenho em papel, se fosse desenhado em CAD, seria uma peça como essa. Aqui tem uma peça bastante simples, cotada direitinho. Observe que fica difícil você calcular os pontos necessários para a programação. Vamos supor que a gente definisse como referência essa coordenada. Ali seria o nosso 0, 0. Esse pontinho novo está fácil de calcular. O x dele é 28,65 e o y é 0. Agora, como é que eu calculo o final dessa curvinha de raio 20 que concorda com a de raio 80? Complicou. Lá no final da curva de raio 80, vai entrar em concordância tangenciando um raio de 5, que termina ali, tangencia numa reta, que termina num outro arco de 5. Esse arco de 5 tangencia um arco de 25, que vai tangenciar num arco de 20. Então são pontos, assim, em termos de cálculos, bastante complexos você atingir eles. Ou seja, as cotas estão informando os dados necessários para desenhar a peça, porém eles não informam as coordenadas que a gente precisa para o programa. A terceira etapa é o planejamento do processo. Isso acontece também na usinagem manual. Você tem que planejar o processo. O que é isso? Dividir a peça em partes, cada parte vai ser executada por uma ferramenta e saber que movimento cada ferramenta vai fazer. Além de, lógico, calcular a velocidade de avanço, velocidade de rotação, profundidade máxima, etc. Então você define as etapas da usinagem. Para cada etapa, escolhe como eu vou fixar a peça. Que ferramenta eu vou usar? Quais os parâmetros de usinagem? E qual é o percurso de movimentação de cada ferramenta? É comum ter que desenvolver um sistema de fixação específico para algumas usinagens, principalmente quando a posição da peça deve ser alterada em diferentes etapas. O que quer dizer isso? Você vai ter que fixar a peça, usinar um lado de cima dela, por exemplo, virar a peça de ponta cabeça e usinar o outro lado. E, obviamente, as relações geométricas entre a parte de cima e a parte de baixo têm que ser mantidas. Então, essa mudança de fixação tem que estar bem definida no sistema de fixação dela. Aqui um exemplo daquela peça fixada. Essa pecinha amarela é uma peça que vai ser desgastada junto com a usinagem, uma peça mais macia. Se eu prendesse a peça diretamente na mesa, ao usinar o perfil dela, eu iria comer a mesa junto.
Lógico que a gente não quer isso, então sempre é fixado em cima de algum material que vai ser removido também, um material mais macio. Levantamento de coordenadas. Agora sim, se eu já tenho como a peça fixada, qual é a referência que eu defini, eu consigo pegar as coordenadas que eu preciso. Né? Então aí a gente volta, para cada ferramenta pega o conjunto de coordenadas que ela vai executar. Então a gente deve prever pontos de entrada e saída da ferramenta e evitar assim, possíveis colisões com detalhes da peça ou até com a fixação da peça. Então aqui, por exemplo, aquela peça com as cotas necessárias. Então esse quadradinho tracejado embaixo, onde x menos 10, y menos 10, é onde a ferramenta começa e termina o movimento. Ela começa ali, aproxima por x menos 10, y0, dá a volta na peça no sentido anti-horário e termina de volta na mesma posição. Então aqui a gente tem informações das coordenadas x, y e os valores dos raios. É isso que a gente precisa para programação. Na etapa 5 a gente realmente faz o programa. Ou seja, pega as coordenadas e transforma as coordenadas no programa que a máquina entende. Ou seja, a gente tem a sequência de movimentos, mais as coordenadas, aí sim tem o programa. Logo, logo a gente vai ver como que isso acontece. O programa bem comentado facilita possíveis alterações e correções. O que é isso? Você colocar comentários em algumas linhas explicando o que aquele trecho do programa faz. Que ferramenta você pensou ao preparar aquela máquina. Assim, se você for fazer a modificação um tempo depois, é mais fácil de você lembrar. E se uma outra pessoa for fazer modificações no programa, ela vai entender muito mais facilmente o que deve mexer. Usar subrotinas reduz o tamanho do programa e torna então mais fácil a manutenção. Algumas etapas do programa que se repetem em locais diferentes, se você precisar fazer uma modificação, você modifica só no subprograma ou na subrotina. E usar os recursos que a máquina tem para reduzir o tamanho do programa. São ciclos de furação, ciclos de desbaste, mudança e rotação do sistema de coordenadas, são todas informações, são todos os recursos que a máquina oferece de modo a você reduzir o tamanho do programa. A gente vai ver isso mais para frente também. Etapa 6. Simulação gráfica. Você vai conseguir detectar vários erros que podem pôr em risco a peça, a ferramenta, o dispositivo de fixação e até a máquina e o operador. Às vezes você inverte um sinal, você pula uma linha, você troca a coordenada x com a y, né? Ou seja, são coisas muito pequenas que na máquina pode causar um estrago grande. Né? E na simulação gráfica isso vai ficar muito claro. Outra vantagem da simulação gráfica, você precisa das informações de diâmetro e comprimento de ferramenta para trabalhar direitinho. Então realmente vai simular a realidade na usinagem. Por fim, você consegue ver a usinagem de diversos ângulos na simulação para ter certeza que tudo vai correr normalmente. Muito bem, depois você já tem um programa escrito, simulado, está pronto para ser usado, a gente tem que começar a preparar a máquina. São as montagens. A gente vai montar o dispositivo de fixação na máquina, ou seja, você vai colocar uma morsa na máquina, limpar bem a mesa, limpar bem a morsa, fixar, vai ter que alinhar o movimento da mesa com o mordente fixo da morsa, ter certeza que está tudo alinhadinho. Montar as ferramentas, eu vou usar 6 ferramentas, cada ferramenta vai estar presa no porta-ferramenta. As ferramentas têm que ficar mais curtas possíveis para que elas não flambem tanto, não vibrem tanto, mas não podem ficar curtas demais para que eu possa passar sobre a peça sem pegar em alguma fixação. E a gente ajusta os bicos refrigerantes. Se eu tenho ferramentas curtas e longas, na média todas têm que receber o refrigerante durante a usinagem. Aqui está o exemplo de um porta-ferramenta, onde a ferramenta ficou bastante curta, mas não vai pegar nos parafusos de fixação. Eu consigo usinar sem o risco de ter um impacto. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Está usinando um perfil de uma chapa, a chapa está presa com 3 parafusos, com algumas arruelas, e localizada por 2 pinos. É um contorno com algumas curvas. Não está usando refrigerante, que se estivesse usando a gente não enxergaria nada. Passou pertinho das arruelas, mas sem problema nenhum. Tudo direitinho.
Um risco agora, a peça vai se soltar. Isso poderia ter causado algum acidente, então às vezes a parte que vai ser solta tem que ficar presa também, né? Terminando a usinagem, então parece que está tudo certo. Mas olha agora no movimento final de afastar a peça. O que vai acontecer? O parafuso quebrou a ferramenta. Ou seja, deveria ter feito um movimento em Z mais elevado justamente para não pegar a ferramenta na fixação do parafuso. Então vai certamente fazer a modificação no programa para que da próxima vez isso não aconteça. Olha só, no finalzinho da usinagem, a peça já pronta. Deveria ter subido mais a ferramenta, não foi o suficiente. Ficou uma beirinha pequenininha que matou a peça e estourou a ferramenta. Ou seja, isso poderia ter sido observado numa simulação gráfica. Etapa 8, preset de fixação e o preset de ferramentas. O que é esse preset? A máquina CNC deve conhecer a posição do seu zero peça, ou seja, a coordenada de referência XYZ que você escolheu para o seu programa. A máquina conhece o zero máquina, que é a posição que o fabricante definiu onde é o 000. Então a gente tem que informar para a máquina onde está a nossa fixação. A gente chama isso de ajuste ou preset de fixação. E tem que fazer o similar para as ferramentas. Você tem que informar o comprimento e o diâmetro da ferramenta para poder saber com o que ela está trabalhando. Então isso às vezes é um processo um pouco demorado, tanto de preset de fixação quanto de ferramenta. Em muitos equipamentos como o nosso, a gente define apenas o XY para fixação e o valor de Z da fixação é definido para cada ferramenta. Mais para frente a gente vai entender melhor esse procedimento na nossa máquina. Etapa 9, está com tudo preparado, ou seja, o programa está escrito, o programa já foi simulado, a gente viu que não tem erros, já instalamos o dispositivo de fixação, já instalamos uma peça inicial, já instalamos as ferramentas e a máquina conhece o diâmetro e comprimento de cada ferramenta. Está tudo pronto para executar, mas pode ter alguma coisa errada. Então é hora de fazer uma execução cuidadosa. A gente vai fazer a primeira peça, a peça piloto, com muita atenção. Então a gente vai executar cada linha, uma por uma, e a linha só é executada quando o operador libera. Ou seja, normalmente o que a gente faz? A gente zera a velocidade de avanço, dá Start, a linha está pronta para começar, mas não movimenta, e você vai abrindo lentamente a velocidade de avanço, observando se a ferramenta está se movimentando para o lado certo. E quando vai se aproximando da peça, a gente vai diminuindo o avanço para ter certeza que ela não vai bater na peça. A gente vai ficar olhando no painel de comando, a distância que falta para chegar lá, e vai controlando isso linha a linha. A gente controla a velocidade de avanço para fazer aproximações lentas e seguras. A gente pode desligar a qualquer momento o fluido refrigerante para observar os movimentos. Chegou perto, parou, beleza, é isso que eu queria, ótimo. Liga o refrigerante, acerta a próxima linha, começa lentamente e vai acompanhando a execução. Então, se você encontrar algum erro durante essa execução, você pode alterar o programa e continuar o programa a partir dessa linha já alterada. Então, a primeira peça a gente vai com bastante carinho para evitar trocas, quebras de ferramentas, por exemplo, por algum detalhe muito pequeno que nem na simulação gráfica foi observado. Finalmente, na execução na etapa 10, a gente vai executar o lote da peça. Ou seja, se a peça piloto passou sem problema nenhum, aí você pode dar Start, virar as costas e ficar tranquilo. Então, só depois da execução passo a passo, a gente vai poder fazer o lote com tranquilidade. E é justamente a etapa final onde as vantagens da tecnologia do CNC surgem. Troca a peça, dá Start e deixa a máquina trabalhando sossegadamente. Resumindo, a gente recebeu o desenho. Se o desenho não estiver em CAD, a gente muitas vezes precisa desenhar ele em CAD, dependendo da complexidade da peça, para achar as coordenadas. Planejar o processo, ou seja, que partes vão ser feitas por cada ferramenta, para saber que coordenadas vou precisar para cada uma. Levantar essas coordenadas, fazer o programa para cada parte da ferramenta. Então, às vezes, a ferramenta de desbaste faz um percurso, de acabamento faz um outro. As brocas vão fazer certo percurso e assim por diante.
gente faz a simulação gráfica do programa para ver se está tudo ocorrendo normalmente bem, instala as ferramentas, os dispositivos de fixação, faz o preset delas, executa lentamente, cuidadosamente a primeira peça e depois manda bala no lote. Essas que eu marquei em amarelo são etapas que mesmo na usinagem convencional são necessárias. Você tem que receber o desenho, se o desenho for complexo, tiver coordenadas difíceis de calcular, você vai precisar de um CAD, você vai ter que planejar o processo, vai ter que instalar as ferramentas, vai ter que fazer o preset da ferramenta, da fixação. Então, tem grande similaridade o CNC com a usinagem manual. Bem, moçada, é isso, né? Foi uma passagem rápida para a gente entender que o CNC ele é muito bom, mas não é mágico. Ou seja, você tem todo um procedimento para sair do desenho e chegar na primeira peça pronta. Não é uma coisa rápida, não. Até mais!